Meninos, vocês repararam que não existe mais fim de semana? Assim, a gente tá... houve um tempo, Fábio Cuba, você é jovem, eu sou velho. Sim. Né? Houve um tempo, eu lembro, eu era editor adjunto e política da Folha de São Paulo, depois fui coordenador da sucursal, então era assim, quinta-feira começava um estresse danado, porque tinha o jornal de sexta, tinha o jornal de sábado, mas tinha o jornal dos jornais que a gente planejava muito especialmente, que era o jornal do domingo, né? E aí, eu não sei como é hoje, mas tinha o inferno do pescoção, que a gente chamava. O inferno do pescoção, o Fábio Cuba, era aquela sexta que não acabava nunca, né? Aquela sexta que acabava no sábado de manhã na padaria. Todo mundo cansado, extenuado. O quê? Para encher a cara? Não, meu filho, para tomar um copo de leite com manteiga, para tomar um pouco de energia para voltar para casa. Mas pelo menos assim, o fim de semana você dá uma descansadinha, né? Agora não. Fim de semana é sempre muito animado, né? As coisas acontecem. O presidente Jair Bolsonaro é um presidente buliçoso. Ele gosta de fabricar notícias no fim de semana e quando não, as notícias o perseguem, né? Porque esse fim de semana, em particular, com bastante coisa importante ali. Além das manifestações de sempre, né? Às portas do Palácio. E desta feita nós vamos ver aqui com uma agressão a uma jornalista, aliás, uma jornalista da Band News TV, né? Nós vamos falar a respeito. Agora, houve uma entrevista concedida à Folha de São Paulo, importante, sobre assunto grave, concedida a Mônica Bergamo, que é colunista da Folha e é colunista aqui da Band News FM. No caso, a entrevista ela publicou na Folha. E que, de início, tentaram dizer, não é assim tão grave, será, não sei o quê. Obviamente é coisa muito séria. E já no sábado de manhã, né, eu publiquei, acho, 4 ou 5 posts a respeito. A vida não é fácil, trabalhando ali de madrugada, né, dizendo, o Procurador-Geral da República terá de tomar uma providência. É obrigatório tomar uma providência. E a providência foi tomada já neste domingo, não tinha como, né? Do que nós estamos falando? A campanha eleitoral teve uma figura meio onipresente ali, que volta e meia estava no noticiário, ainda que não buscando o estrelato, mas ela é, digamos, estelar já há muito tempo por sua própria natureza, que é o empresário Paulo Marinho. O Paulo Marinho é um empresário, circula muito ali no Rio de Janeiro, conhecido, e ele aderiu à candidatura do Bolsonaro, uma adesão de corpo e alma e grana. Grana no seguinte sentido, não sei quanto ele doou, se doou, não interessa. Ele cedeu a mansão dele para Jair Bolsonaro. Foi o QG da campanha do Jair Bolsonaro. Ele era o melhor amigo de Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano, que coordenou a campanha de Bolsonaro, depois virou ministro e acabou sendo defenestrado com menos de 2 meses no poder, porque brigou com o Carluxo. E brigar com o Carluxo neste governo é um critério para ficar no governo ou sair do governo, né? E aí o Gustavo Bebiano saiu. Mas o Paulo Marinho, de qualquer modo, uma figura muito presente na campanha. Se vocês botarem na internet foto Paulo Marinho Bolsonaro, vocês vão encontrar as fotos ali. Se vocês procurarem na internet Paulo Marinho Bolsonaro campanha, vocês vão ver o tempo todo o Paulo Marinho presente, né? Foi uma das pessoas que abriram
Foi uma das pessoas que abriu ou que abriram. As duas concordâncias são permitidas. Eu prefiro uma das pessoas que abriram, porque eu estou dizendo das que abriram, ele foi uma. Então, foi uma das pessoas que abriram as portas para o Bolsonaro, digamos assim, no high society, na alta sociedade. Havia uma certa desconfiança, olhem que injustiça, de que o Bolsonaro não tivesse capacidade para governar. Né? As elites desconfiavam um pouco. Aí veio Paulo Guedes, o homem do mercado financeiro, o homem que conhece tudo, o homem que conhece os bancos, o homem que tem a resposta para todas as aflições da economia brasileira. Nunca foi meu ponto de vista, como vocês podem ver. Eu sou um liberal e eu não acho que o Paulo Guedes é um liberal, acho que o Paulo Guedes é um reacionário. Né? Ele tem teses liberais em economia, mas que eu acredito de um liberalismo ultrapassado, velho. É por isso que eu chamo o liberalismo dele de liberalismo Cinca-Chambó. Né? Um liberalismo ali que parou pela década de 50. O liberalismo avançou muito depois disso, inclusive em economia. De todo modo, uma pessoa que circula no mercado financeiro, então abriu as portas do mercado financeiro para o Jair Bolsonaro, dizendo, não, ele é capaz, ele vai conseguir. E o Paulo Marinho foi uma daquelas pessoas que abriram as portas para Bolsonaro na chamada alta sociedade no capital. Quem está acompanhando pela internet vê a foto dos dois aí fazendo o famoso sinal de positivo. Né? Por favor, você que faz foto, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você, quando alguém for fazer uma foto sua, não faça sinal de positivo, porque é chato, entende? Assim como jornalista, quando for fazer foto do seu programa que está sendo lançado, não faz a foto que os argentinos chamam mano cara. É aquela faz assim na linha, aqui há um homem pensando, aqui uma mulher pensando. Se der também para não cruzar o braço, assim, faz uma coisa mais... Tá, né? Senão fica parecendo que você fala da sede do saber, né? Então, o Paulo Marinho sabe, conhece os bastidores da campanha. E ele deu uma entrevista, ele concedeu uma entrevista a Mônica Bergamo, com coisas muito sérias. Aliás, de tudo o que se disse até agora do governo Bolsonaro, é a mais séria. É muito mais séria do que a acusação de Sérgio Moro. Né? E o que foi que Marinho falou? E por que isso é sério? E por que isso é grave? E que conexão isso tem com a investigação que está no Supremo? Insisto, vou me ater aos fatos. E por que isso tem de ser investigado? E o que é que há de particular e preocupante para Bolsonaro na entrevista de Paulo Marinho? Paulo Marinho disse que no dia 12 de dezembro ele recebeu uma ligação do Flávio Bolsonaro, senador eleito, já tinha sido a diplomação, já tinha acontecido a diplomação, e o Flávio estaria desesperado com o vazamento do extrato bancário do senhor Fabrício Queiroz. Extrato bancário que trazia ali uma movimentação incompatível com a renda dele. E depois nós vimos aquela sequência de pequenos depósitos. Ele tentou arrumar uma desculpa, não colou e acabou dizendo, sim, era dinheiro de funcionário, sim, que eu pegava. Era em suma rachadinha. Só que o Flávio não sabia de nada e eu usava esse dinheiro para pagar funcionários que eu contratava temporários. Acredite quem quiser. Né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, por exemplo. Tem gente que acredita em cloroquina. Vai até a porta do palácio cantar cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS. Meu Deus do céu. Meu Deus. Bom, vamos voltar. Disse, olha, aconteceu isso, estamos desesperados, estou desesperado, está acontecendo tal. O Paulo Marinho disse, marquei
uma reunião na minha casa com Flávio Bolsonaro. Primeiro liguei para o advogado Antônio Pitombo, que é um advogado para 400 talheres. Advogado conhecido. Né? Do empresariado, da alta sociedade. Liguei para Antônio Pitombo para saber o que fazer. E o Antônio Pitombo indicou um advogado chamado Cristiano Fragoso. Então vamos lá. O que o Paulo Marinho está fazendo aí? É preciso entender a entrevista. O Paulo Marinho está começando, ao da entrevista, ele está falando, eu agora vou citar testemunhas. Ou testemunhos. Então ele diz, aí eu liguei para o Antônio Pitombo para falar do caso. O Antônio Pitombo indicou o Cristiano Fragoso, 2 pessoas, e nós marcamos uma reunião na minha casa no dia seguinte, 13 de dezembro de 2018. E a reunião da minha casa estiveram o próprio Flávio, o Cristiano Fragoso, indicado pelo Antônio Pitombo, o Vitor Alves, que é um advogado do gabinete do Flávio. Tivemos uma reunião na minha casa e é curioso que ele dá até a hora, viu, Fábio Cuba? Ele dá a hora que teve a reunião, às 8h30. Em qual casa? A casa que havia servido de QG da campanha. Vocês devem supor que essa casa é uma das casas mais bem guardadas do Brasil. Com sistema de segurança, com câmera. Né? Essas pessoas se preocupam com isso. Aí ele diz, houve essa reunião na minha casa. Nesta reunião, o Flávio teria contado, e eu insisto, está dizendo o seu Paulo Marinho que o Flávio contou aquilo na presença do Cristiano Fragoso, na presença do Vitor Alves, e depois fica claro, o Antônio Pitombo sabia também. E aí o Flávio teria contado, então, que entre o primeiro e o segundo turno, alguém, um delegado da PF, ligou para o gabinete dele e falou com o coronel Miguel Braga. Aparece outro testemunha, outra pessoa, mais uma pessoa. Note que o Paulo Marinho vai listando pessoas. Ele vai dando uma pista de investigação. É por isso que o bolsonarismo reagiu assim, dizendo é mentira, mas com... ninguém disse, seu canalha, vagabundo. Com a devida prudência. Ligou para o coronel Braga e disse, este delegado, se eu tenho uma informação muito importante, preciso passar ao senador. O Miguel Braga teria dito, não, o senador está muito ocupado, o que é? Não, tem muito importante. O Flávio autorizou, agora aqui eu vou falar assim, como o Marinho contou, vou tirar, teria autorizado, teria falado. Segundo o Marinho, o Flávio autorizou o coronel Miguel Braga a ir ao encontro desse delegado. Esse delegado, até agora a gente não sabe quem. Quem foi ao encontro desse delegado? O coronel Miguel Braga, o Vitor Alves, o advogado, o mesmo que participou da reunião na casa do Marinho, e a Val Me Liga. Quem é a Val Me Liga? A Val Me Liga também trabalhava no gabinete do Flávio, ela é irmã de 2 milicianos presos. Fica parecendo que essa família tem assim uma espécie de ONG para abrigar milicianos desassistidos, né? Não é mesmo? O tempo todo, né? Tem ali a Val, irmã de 2 milicianos presos. Lembra do Adriano, o miliciano morto? A mãe e a mulher do miliciano também tinham trabalhado
no escritório do Flávio. E aí foram para esse encontro com esse delegado, e esse delegado disse, olha aqui, vai estourar uma operação na Polícia Federal, né? Gravíssimo. Só não estourou até agora por causa da eleição. Não se quer prejudicar a eleição de Bolsonaro. Era a Operação Furna da Onça. Portanto, o Flávio, nesta reunião, contou, segundo Paulo Marinho, que ele teve uma informação privilegiada, que um delegado da Polícia Federal antecipou a ele uma operação, vazou a ele uma operação, que chegava ao Fabrício Queiroz. Mas esse delegado teria recomendado que o Flávio demitisse o Fabrício do seu escritório e que o então deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, que ia disputar o segundo turno, dispensasse a filha do Fabrício, que estava no gabinete do Bolsonaro. O que efetivamente foi feito no dia 15 de outubro. Isso é de uma gravidade formidável. Porque então nós temos o vazamento de uma operação sigilosa da PF para um candidato, porque na verdade pegava o Flávio, mas a questão era o Bolsonaro. A Polícia Federal teria retardado a operação para não prejudicar o Bolsonaro. E você tem um caso aí, eu diria, de difícil desdobramento técnico, mas o fato moral e histórico é o seguinte, isso é manipulação de resultado eleitoral. Dá para abrir um processo, não dá para condenar, mas o que dá, dá. Você tem uma clara tentativa de manipulação do processo eleitoral. E o Flávio avisou o pai. Então, só para deixar claro aí, quem está cometendo crime aí? Quem está cometendo crime aí? O delegado, entendo acontecido, claro. Quem está cometendo crime? O delegado, o Flávio e o Bolsonaro. Ah, e aqueles que ouviram e não fizeram nada? Não, você se omitir não é crime. Raras são as circunstâncias em que você tem o dever da ação. Né? Uma criança abandonada, você está vendo, você tem o dever de agir. Então, você tem, raras são as circunstâncias em que a omissão implica um tipo penal. Quando você não é servidor público. Neste caso, nós estamos falando de um deputado estadual, Flávio, de um deputado federal, Jair Bolsonaro, candidato à presidência, de um crime grave cometido por um delegado que beneficia diretamente esses dois. E o Flávio teria contado isso. No dia 13. No dia 14, vai Paulo Marinho e diz na entrevista, aí, no dia 14, eu me encontrei no Hotel Emiliano, às 14h30. Deve ter sistema de câmera, né? No Hotel Emiliano. Um dos hotéis mais festejados de São Paulo. Hã? Com o Antônio Pitombo, que é aquele que tinha indicado o Cristiano Fragoso, advogado. Com o Ralph Raj Viana, que foi o advogado indicado pelo Cristiano. Ele não assumiu o caso, indicou o Ralph. E com o Bebiano. E, de novo, nós tratamos esse assunto. Qual assunto? O vazamento. E o que fazer?
Houve uma outra reunião, aí também, Paulo Marinho diz, uma reunião no Esplanada Grill, em Ipanema, acho que dia 18, às 13h30, quando o Flávio vai e me diz, não, meu pai escolheu outro esquema jurídico para fazer a defesa do Fabrício. E que depois virou, também o Flávio teve que se defender, enfim. Mas Flávio teria dito que mantinha, sim, contato com o Fabrício, que à época estava sumido, naquele dezembro, por intermédio desse Vitor Alves. Queridos, é muito grave. Isso em si tem de ser investigado. Então, qual foi a minha postura no blog de imediato? Que tem de ser investigado? Tem. A Polícia Federal, ela não precisa que o Ministério Público peça um inquérito para ela abrir um inquérito. Ela pode abrir inquérito de moto próprio. Neste caso, além de inquérito, uma sindicância. Para saber aconteceu, não aconteceu, quem eram as pessoas envolvidas. Né? Mas, de imediato, eu disse, isso tem de ser investigado no inquérito que já está aberto. Porque isso tem relação óbvia e evidente com o inquérito já aberto pela Polícia Federal, autorizado pelo Celso de Mello, que investiga se Jair Bolsonaro interferiu ou não de forma indevida na Polícia Federal. De duas maneiras, substituindo o diretor-geral e substituindo o superintendente no Rio. E as substituições aconteceram. Não é? Está lá agora o delegado Rolando Alexandre, sobrenome não lembro, na Direção-Geral da Polícia Federal, e o Tássio Musi no comando da Superintendência do Rio. Já escolhidos pelo Bolsonaro. Rolando de Souza. Rolando Alexandre de Souza. Então, quando há o novo superintendente, o novo diretor-geral da Polícia Federal, o que é que se investiga em Brasília? O que é que se investiga no inquérito aberto pela Polícia Federal? Se Bolsonaro interferiu na Polícia Federal atendendo a seus interesses e a interesses de amigos, conforme denuncia o ministro Sérgio Moro. Tá certo? Neste caso, nós temos Polícia Federal do Rio avisando Flávio Bolsonaro de uma operação que vai acontecer, que era a Operação Furna da Onça. Há um outro detalhe curioso aí, né? Vocês sabem, ô Fábio Cuba? Você já ouviu falar do ICI, que é um troço que existe só entre políticos? É o Índice de Coincidências Incríveis. Chama. ICI? Isso aí, Índice de Coincidências Incríveis. Sim. É muito superior ao da vida de um homem comum. Taxa elevadíssima, você tem razão. Elevadíssimo. Elevadíssimo. Assim, você vai ver que você fala, nossa, que coincidência. Assim, é impressionante. Chama Índice de Coincidências Incríveis. Fui eu que criei. Sim. Esse nome. O ICI. Né? Quer ver como o ICI é fantástico? Antes da Operação Furna da Onça, houve uma operação chamada Cadeia Velha. A Cadeia Velha investigava o quê? A Cadeia Velha investigava um esquema de repasse de propina para deputados estaduais, feito pela quadrilha do Sérgio Cabral, na área de transportes. A Cadeia Velha colheu um monte de evidências de que havia outros crimes fora do sistema de transportes. Com essas informações da Cadeia Velha, se armou a Operação Furna da Onça. Então, atenção. Quem colheu as informações da Furna da Onça? Quem colheu evidências de que havia um bando de safado também que ainda não tinha aparecido? Foi a Cadeia Velha. Quem era o delegado da Cadeia Velha? Quem comandava a Operação Cadeia Velha? Que colheu as informações que deu na Furna da Onça, esta que foi antecipada ao Flávio.
Alexandre Ramagem. Olha que coincidência. Como diria Rick em Casablanca, quando ele descobre que a Ilse está no bar dele, com tanta espelunca no mundo, você tinha de vir justo na minha? Momento cultural. Então, com tanto delegado na Polícia Federal, tinha de ser justo o Ramagem, o delegado da Operação Cadeia Velha, que deu na Furna da Onça, cujo sigilo foi vazado para Flávio Bolsonaro, segundo Paulo Marinho. E depois Ramagem é o homem, depois da facada, vira, cuida da segurança do Bolsonaro, ele coloca na Secretaria-Geral da Presidência por um tempo, faz dele o diretor da ABIN e depois tenta fazer dele o delegado-geral da Polícia Federal. Não consegue, porque o Alexandre de Moraes concede eliminar, e aí então o Bolsonaro nomeia o segundo do Ramagem para o cargo, que é o Rolando Alexandre de Freitas, é isso? Rolando De Souza. De Souza. Não é? Obviamente isso tem de ser investigado e alguns estavam dizendo, não tem a conexão, o procurador talvez peça investigação, mas não, o procurador fez a coisa certa, pediu para a Polícia Federal ouvir, no âmbito do inquérito que já está aberto, e agora vamos ver o que vai fazer Augusto Aras. Augusto Aras pode pegar o depoimento do Marinho e falar, isso não tem nada a ver com aqui está sendo investigado, não. Interferência do Bolsonaro no Rio. Agora, será? E todas essas outras pessoas citadas pelo Paulo Marinho? Acho que tem de ser ouvidas também. A ideia de que se vai abrir um outro inquérito, eu espero que o Aras não passe essa vergonha. Ele já está passando algumas. Aquilo que ele enviou lá sobre o vídeo para o STF já é bastante constrangedor. Ele atua praticamente como advogado do Bolsonaro. E ele não é. Ele é Procurador-Geral da República. Né? Tá de olho numa vaga no Supremo, mas há maneiras melhores de fazer isso. De se qualificar para isso. Claro que houve reação. Né? O Flávio Bolsonaro, para encerrar, está dizendo: o seu Paulo Marinho agora é do PSDB, é um aliado do Dória e quer disputar a Prefeitura do Rio. E ele está tentando me usar. O bolsonarismo todo está tratando como traidor. Olha, o Paulo Marinho é mesmo do PSDB, ele é mesmo aliado do Dória e ele é mesmo pré-candidato à Prefeitura do Rio. E daí? E daí? Aquilo que ele está dizendo tem de ser investigado, até porque vem acompanhado de hora, local e testemunhas. Se verdade ou não, essas pessoas vão ter que falar. Aquilo que ouviram, não ouviram, enfim. Né? E para encerrar, deixa eu dizer uma coisa. Esse negócio de que fulano não vale porque ele tem interesse, ou então, não é o caso aqui, mas poderia ser, como é que é? Não vou dar bola para isso porque isso é conversa que vem de bandido. Bom, meus queridos, se bandido não servisse como referência para nada, não haveria delação premiada no Brasil, né? Eu acho a delação premiada um troço complicado. Mas ela foi consagrada como... Nossa, os bolsonaristas já foram para a rua 500 vezes em defesa de Lava Jato, Sérgio Moro, Diabo 4. Agora estão bravos. Mas vocês já imaginaram, se a gente partisse do princípio palavra bandido não vale, não haveria delação premiada. Não estou falando que o Marinho está tratando como bandido. Não, a palavra dele é comprometida porque ele tem interesse. Quem não tem? Por um acaso, quem está fazendo delação não tem interesse nenhum? Isso não é argumento. Vai ter de ser investigado. E é claro que a situação se torna bastante mais grave para Jair Bolsonaro.
né? O passado bate a porta. Não é o primeiro. Há outros. Acontece. E tem que ser investigado como se investigou no passado, com independência. Porque senão daqui a pouco eu vou ter de chegar aqui e vou falar, será que o PT precisa voltar ao poder para ter uma Polícia Federal independente? Ah, não foi independente no PT. Foi. O Lula foi preso. Ah, foi preso por causa do certo. Não, a investigação foi feita. Em nenhum momento houve interferência, né? Do PT na Polícia Federal. Ou então a coisa teria sido de forma diferente. Será que vamos ter que pedir a volta do PT ao poder para ter uma Polícia Federal realmente independente?